Vocês já devem ouvir falar de mim em algum lugar, eu não sei, mas meu nome é Robson Poeta. Eu já tenho 20 anos galgando todo o ciclo da parte técnica e aqui em Salvador, principalmente nos teatros próximos do centro, eu sou bastante conhecido como, enfim, o técnico de som, técnico de luz, o técnico de vídeo, o técnico de palco. E tudo isso vem através de uma parceria do Projeto Axé ao Teatro 18. Bem, eu tenho uma história que eu era menino de rua e o Projeto Axé foi lá, me resgatou. E quando eu fiz 18 anos, o Projeto Axé fez uma parceria com o Teatro 18 e nessa parceria foi para a gente ser ator. E dentro dessa expectativa de ser ator, eu me senti fora do meu padrão. E aí, quando eu vi a iluminação, que foi o primeiro item desse ciclo de técnico de palco, quando eu vi isso, eu fiquei lisonjeado, eu, meu Deus, de onde vem essa luz? E aí eu queria aprender. Foi aí que eu descobri que não só a iluminação ela dá vida aos espetáculos, como ela também pode estragar o espetáculo. Enfim, tudo é questão de estudo, é questão de isso falando da iluminação, tudo é questão de estudo, é questão do que você vai fazer com o que você tem de equipamento, e aí você pode fazer a alma ou você pode fazer o inferno da luz. E aí voltando a minha apresentação, lá no Teatro 18 eu comecei fazendo um estágio de luz com o Jorge Vox, que também é um cara rodado aqui de Salvador. Ele foi o primeiro cara que me deu os primeiros passos na luz. E aí eu muito esperto, pedia a todos os artistas e produtores que fossem lá no Teatro 18 que me levasse para montar nas suas montagens, onde fosse, em qual teatro, assim, qualquer teatro que fosse, eles me levavam. E aí foi. Eu fui conhecendo lá o Vila Velha, a Sala do Coro, o TCA, Parará. E aí o Robson foi propagando, não era poeta. O poeta surgiu através dos meus poemas, porque eu escrevo. Eu já sabia que eu escrevia, mas eu não sabia o que era poesia, eu não sabia o que era poeta, eu não sabia. Eu escrevia porque era um dom. Era não, é. E esse dom surgiu desde quando eu era menino de rua, que eu ficava inventando as paródias, músicas. Eu sempre queria ter um grupo de pagode, coisa e tal. E aí eu fui ter um grupo de hip hop, ó, queria ter um grupo de pagode e fui para um grupo de hip hop. E nessa história, eu com a parceria do Projeto Axé com o Teatro 18, me trouxe Mabel Veloso, que me apelidou de poeta. Um dia a gente fazendo lá as oficinas com uma peça chamada Os Miseráveis, ela pegou poxa, você escreve muito bem, poeta, você parece com Vinícius de Moraes. Escreve parecido com Vinícius de Moraes. E aí ficou poeta, 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 todo mundo poeta, poeta, e ficou poeta, velho. Eu achava aquilo ali, porra, por falta de ser menino de rua, não conhecia. Que negócio é esse, velho? E aí eu aderi também um poeta e ficou Robson Poeta. Hoje eu sou técnico de som do SESC, tenho 15 anos trabalhando lá. Sou gerente técnico do Teatro Jorge Amado, devo ter uns 14 ou 15 anos também trabalhando por não, 14, 15 anos trabalhando por lá também. E também estou fazendo a iluminação do Pico Preto, que é minha produtora, que para mim é uma das melhores produtoras. Não estou fazendo merchandising do Pico Preto não, eu estou falando que a Pico Preto para mim é uma das maiores produtoras do momento porque eles trabalham com humanidade. Isso para mim é muito importante. E a gente está fazendo agora o nosso segundo espetáculo, o nosso segundo produto, chamado Despacho Deferido. E aí a gente está no processo de iluminação, que é o último processo. É o último processo. Essa é a parte onde a gente já passou por ensaios, por criação de som, por criação de vídeos. E você vê que é a última coisa para dar justamente a alma de tudo. Bem, como eu falei da iluminação, que é a alma de tudo, e tudo tem um começo, certo? Então, lá
na Idade Média, no tempo do Renascimento, da criação, do criacionismo, coisa e tal. A nossa primeira iluminação foi feita a vela e candeeiro, isso lá na Grécia. E aí, com os tempos, chegamos ao que temos hoje, que é o sistema robótico, protocolo DMX, certo? Vou ficar falando assim, fica parecendo meio inglês, meio grego, meio sei lá, mas quando a gente pegar isso na parte figurativa, a gente vai entender melhor. Então, tudo começou com candeeiro, com velas, até a gente chegar aqui nessa parte robótica, que é a parte que a gente tem dos refletores, que eu chamo de refletores de show, que é Move, que é Par 64. Esses refletores hoje não gastam tanta energia quanto se gastavam com os refletores do protocolo ATX, que são os refletores do tempo da arte cênica. A gente hoje muda da arte cênica para show e a gente insere o show dentro da arte cênica, ou seja, a gente não consegue mais trabalhar com os refletores antigos, que é PC, Fresnel, Elipso, além de inserir o Move, além de inserir a Parled, além de inserir o sistema DMX, que é um sistema que a gente consome menos energia, um sistema que tem um brilho de luz mais forte no sentido de cores, não no sentido de intensidade, porque os refletores cênicos, os PCs, os Fresnéis, a Par 64, mesmo que eles sejam antigos, eles são essenciais pela intensidade da luz. Isso para teatro. Talvez para o show não queira revelar o que a gente quer mostrar. Para o show, a gente quer revelar a música, ou a gente quer revelar... As luzes são totalmente diferentes quando a gente vai fazer, quando a gente vai pensar no sentido de teatro, no sentido de show, no sentido de dança. Então, a gente pode desmistificar usando todos os tipos de equipamento, da vela ao candeeiro, a uma fita de LED, a um refletor Fresnel de 1000 watts ou de 500 watts, não importa. Eu sei que a depender do que você queira do espetáculo, a depender do que seja o espetáculo, a depender do tempo que o espetáculo se passe, a luz ela vai se tornar o alicerce disso. E aí é o desenho que vai mostrar com que essa luz esteja uma montagem bacana. É o desenho que vai mostrar com que essa luz siga o protocolo de montagem e o protocolo de adaptação. E aí é o seu mapa de luz que vai te mostrar isso tudo. Eu tenho 20 anos trabalhando com isso e eu comecei com luz. No tempo em que eu comecei, a gente não se pensava, nem sequer falava em refletores DMX. Tínhamos a mesa que eram as mesas de tese, nem sequer falava, quer dizer, se tinha mesa digitais, seriam as mesas, aquelas mesas tipo Star, eram as mesas que tinham poucas memórias de gravação, talvez não fizesse chase, mas as mesas de TEL, as mesas HPL, que eram canais por canais, velho, isso era massa porque, tipo, você não gravava a cena, você fazia as cenas na hora. Então tinha um grau de dificuldade em que hoje, por exemplo, eu vou falar desse grau de dificuldade no sentido prático. Hoje, quando eu opero uma luz, eu posso cruzar os meus pés e fazer com que a mesa vá de acordo com o ritmo da música. E ficar lá com minha cervejinha, com meu suco, com meu refrigerante, ou deixar lá no ritmo. Se for preciso o ritmo do show, ou da peça, ou da dança, com o ritmo que eu gravei, eu não faço nada. A operação vai ser 1, 2, 3, de acordo com o que tocar. Naquele tempo, não. Naquele tempo, eu tinha que fazer tudo na mão e na hora.
Ou seja, se um canal falhasse, se eu suspendesse um botão errado, poderia vir uma luz errada em um momento errado e aí acabasse com tudo. Então você vê a progressão disso tudo, né? O que a gente chegou, o que a gente chegou e o que a gente tem e o que a gente pode fazer para misturar. Então, é claro que vou usar em uma peça de teatro um contra. Se vocês não estiverem entendendo, podem parar que eu explico tudo de uma forma mais fácil para vocês. Falar de contra, falar de luz de parled, de move. Pode falar que vocês conhecem, mas talvez vocês não conheçam os nomes. Enfim, vocês vão saber, no final de tudo, vocês vão saber até do nome de tudo e até vai estar montando comigo e tudo um dia. Mas aí, voltando lá, nesse tempo, para você fazer uma montagem de luz, era mais difícil, porque para você fazer um contra de luz, por exemplo, eu quero fazer um contra com RGB, que são as 3 cores primárias. Essas 3 cores vai me fazer eu fazer outras cores. Então, eu teria que montar, a depender do tamanho do teatro, teria que montar 3 contras, que são as 3 cores, a depender do tamanho do teatro, ou 8 refletores, ou 6 refletores, entendeu? Ou 5 refletores, a depender do ângulo do teatro, para você fazer uma luz assimétrica, para que faça um desenho bacana na fumaça. E isso naquela época. Hoje não. Hoje eu chego no teatro, no show, subi, a depender da quantidade de intensidade de device que eu tenho da Parled, eu subo lá a quantidade de Parled de acordo com o teatro, o tamanho do teatro, ou do espaço, ou do show, para fazer um contra que feche tudo. Subo lá a quantidade de Parled, uma quantidade, não são 3 quantidades. Uma quantidade eu tenho todas as cores infinitas. Hoje, com a tecnologia, eu tenho até o V, que é luz negra. Então, hoje, com a Parled, se eu quiser, no teatro, eu faço sem precisar perder aquele tempo de montar 10 contras, 20 contras, não sei o que lá. Eu só vou me preocupar com os focos, com a geral, que é imprescindível. Se for dança, com as pipe ends, são as laterais, que faz a gente não ter sombra. Como a gente está fazendo, como a gente vai trabalhar com a luz de dança, com a luz que é uma interpretação que não só tem dança, como tem intervenção de música, falando agora do despacho deferido, essa é uma luz com que a gente tem que se preocupar, porque eu tenho 2 luzes, que é a minha luz cênica, que ela vai ter que estar, porque eu preciso mostrar o que já que precisa emitir para o público, eu preciso mostrar isso de forma contundente e eu preciso que a luz da projeção também saia, para que o público veja os 2 como se fosse um. E isso aí é a sacada do iluminador e dos estudos. Não adianta você falar, vou fazer luz. Sim, a luz sai. Você está vendo o sol emite luz. Mas para chegar nessa emissão de luz, você tem que saber que tem que passar pela energia, que tem que passar pelos equipamentos, que tem que passar pelo técnico. Então, isso tudo é questão de estudo. Não adianta eu falar a você isso sem pegar a teoria e a prática. A prática é importante e importante, porque na iluminação você só vai praticar. Mas, vou te dizer, a teoria é tão importante, até mais que a prática. Por quê? Porque na hora que o bicho pega, a teoria é que vai te salvar. Então, não adianta você falar, vou praticar, porque realmente você aprende sim na prática, mas você vira um robô. E aí, quando você chega em outro teatro, que o espaço é menor, que o espaço é maior, você não tem adaptação. E aí? Você vai montar no seu teatro, que você faz sempre, monta assim. Se você ficar 10 anos no seu teatro, você vai fazer no seu espaço de show, você vai fazer tudo o que for, porque você aprendeu dali. Mas quando você sai dali, você não consegue. Quando eu viajo com a equipe da Pico Preto,
a gente se diverte mais do que trabalha. Não é que a gente não gosta de trabalhar, é que a gente já sabe o que vai fazer, então a gente prefere que a energia circule na diversão e que a gente possa fazer um trabalho perfeito no sentido de tudo, do que a gente perca tempo brigando, fazendo isso, fazendo aquilo, porque a gente não conseguiu se adaptar ao espaço. É claro que quando a gente sai, você vê que todos os teatros e todos os espaços são diferentes em ângulos, em tamanho, em equipamento. Quando a gente faz um mapa de luz e que a gente faz um mapa, vamos supor, para o Jorge Amado, que tem 90 canais de linhas. Esses 90 canais de linha, esses 90 canais de linha, vou colocar vezes 4, então posso colocar mais de 200 refletores e ligar tudo de uma vez só através da controladora que é a mesa. Então, eu faço um mapa de luz com 200 refletores e aí eu vou vamos supor que eu vou para o Gamboa, aqui o espaço é menor e não tem a quantidade de refletores. Meu Deus, e aí como é que eu vou destrinchar esse mapa? Como é que eu vou destrinchar? Como é que eu vou fazer isso? Então, se você não tem a teoria, você não consegue destrinchar o mapa, você não consegue adaptar, porque a gente vai aprender todos os refletores, todos os nomes dos refletores, vai sim, é como se fosse Robson, Paula, Mona Lisa, Rebeca, são os nomes, esses nomes não vão sair. Em todos os lugares vão ter uma Rebeca, uma Paula, um Robson, vai ter. Vai ser diferente porque eu sou rasta, mas eu vou ter a mesma funcionalidade. O Robson vai ser diferente, mas ele é humano, que você entende que o equipamento é o mesmo, ele tem a mesma funcionalidade, só que ele é diferente porque ele tem um corpo diferente, ele foi feito por outro fabricante. Eu usei o exemplo da gente do corpo para vocês entenderem, eu sou assim, eu fico usando os exemplos malucos. Mas, mas só para vocês entenderem que isso é universal. Do dimmer que faz a ligação, do dimmer que faz a ligação. Isso tudo eu vou passar para vocês, eu estou falando, mas isso tudo vocês vão ter esse material lá no Drive. Então isso vocês com certeza vão pegar todinho, vão ler, vão reler. É importante saber, é claro que a gente não tem o tempo de praticar. A minha aula que eu dou de técnico de palco pelo Teatro Escola, que infelizmente esse ano e no ano passado tivemos justamente por causa da pandemia, fez com que a gente não tivesse o curso técnico prático. Lá o Jorge Amado eu consigo fazer com que a gente monte, um show, isso fazendo o mapeamento de projeção, a gente pegando a imagem para mapear, a gente pegando uma banda para montar o som e equalizar, e depois fazer tocar e fazer uma luz para aquilo ali, junto com, sabe? Então, vocês fazendo isso, vocês fazendo mapa, vocês pensando isso, lá no Jajamada a gente teria tempo para isso. Aqui a gente só vai sentir o gostinho do que é, e claro que vai ficar querendo mais, porque essa teoria pede a prática. Mas o mais imprescindível para mim é que eu veja o ensaio no todo, para mim seria um ensaio geral, sem luz, e aí a partir desse momento que eu começaria a desenhar a luz. Por quê? Porque como eu tenho projeção, então eu não posso fazer uma luz, porque também existe a luz universal, né? Por exemplo, um espetáculo me contrata para fazer uma luz. E aí eu não conheço o espetáculo e eles vão vir para cá para se adaptar junto comigo. Então, no máximo, eu tenho que deixar uma luz universal, que é uma luz de contra, de lateral e uma luz de geral. E aí esses focos, ou se estiver efeitos de alguma coisa, eles vão entrar de acordo com o que digam. Nesse caso desse processo do despacho deferido, eu estou indo assistir algumas coisinhas e aí a Jaque, ela vai, quando ela tiver com o espetáculo todo prontinho, bonitinho, ela vem, poeta, vamos assistir, vamos. Aí, Anne já está pronta, aí o meu parceiro do som já está pronto. Então, ó, eu só vou lá assistir, no outro dia eu vou
com minha cuca, vou fazer o desenho de luz, como o material que vai estar lá e o espaço eu já sei onde é meu, o material de luz é meu, então isso fica bem mais fácil, porque eu já sei o meu limite, eu já sei o que tem de funcionando, então eu não vou ter chabu, porque também até isso a gente tem que ter conta. Então, depois disso pronto, outra coisa também que eu estou falando do despacho deferido, que a gente está, esse é um processo que a gente, infelizmente, por causa da pandemia, a gente está fazendo esse processo gravado, que também é uma outra luz, é uma outra intensidade, não são os olhos do público. Então, tipo, o que a gente vai filmar, esse coincidência da luz para Jaqueline, forjando o olhar, a luz dos olhos da gente, do público que está assistindo, para forjar isso em vídeo, eu vou ter que zerar essa intensidade, eu vou ter que chegar em uma intensidade que assimile a luz natural, porque quando a gente cria uma luz, a gente tenta assimilar a luz, né, natural do dia ou do momento. Pode ser noite, pode ser, sei lá, pode ser em sonhos e ilusão. E isso vai com que você faz o seu desenho, com as cores, com o efeito que você coloca no refletor em diagonal, ou em contra, ou em pino. Isso vai muito do que você imagina, do que você quer colocar de efeito. E isso aí é estudo. Isso daí você vai ter que chegar em um nível de percepção, de entendimento de ângulo, coisa e tal. Requer bem mais tempo. Quando a gente vai fazer uma luz e que a gente pensa em fazer uma luz que não haja sombra nenhuma e que, tipo, para dança mesmo, que é uma luz que a gente não tem um limite de uma certa atividade, como a luz de um espetáculo musical, que tem que ser tudo muito claro, muito nítido, para que as pessoas possam ver todos os mínimos detalhes. No caso de uma luz de dança, não, a gente precisa ver o movimento, eu preciso ver o coração do intérprete pulsando, só o coração. Então, eu vou fazer com uma luz que eu pegue uma parte do figurino, uma parte que eu faça uma arte, mas que o ponto-chave seja o coração pulsando. Entende? É como se você desenhasse uma tela, mas que dentro daquela tela você colocasse uma imagem que saísse mais. E aí, claro que a cor vai ser mais nítida no espaço onde você quer que ressaia mais. Uma luz de dança é isso, você não deixa, claro que você não vai deixar tudo apagado, porque você precisa pintar junto com o movimento da dança, né? Então, quando eu faço uma luz, por exemplo, para fazer um foco mesmo de uma dança em que tem só aquele solo que aquela intérprete está ali, que é só aquele foco apagado, beleza. Mas se for um foco onde tem alguns outros e que são focos mesmo, joga ali uma luz que banha ali só o piso para que ele esteja em outra dimensão, para que aquele movimento faça com que tenha dimensão com a nuance daquela energia. A energia é a luz, a energia é o som, a energia é tudo aquilo que está se propagando naquele momento e a luz é que vai dizer se a energia é boa ou não. Entende? Eu até fiz aqui eu falando aqui do despacho deferido, eu escrevi aqui, quando a gente fala de um corpo preto, a gente vê uma luz, e essa luz reflete nas nossas forças e nos faz querer mais e mais. É isso, velho. Por exemplo, quando eu tento, pico preto, para mim é preto, né? A gente está falando dos pretos, que tem a história toda, enfim. Mas aí, quando a gente fala de uma luz que a gente tem que falar, tem que iluminar no sentido do preto, no sentido da cor preta, sacou? A gente não precisa iluminar, aquilo já tem uma luz, aquela cor já tem uma luz, e que se a gente ofuscar, ela explode. E aí, entende? Então, tem que ser uma luz com que seja densa, com que seja com que rebata, com que rebata naquela nuance e as coisas se tornem uma só, no sentido de paz, no sentido de alegria, no sentido do que você queira. Isso é a essência da luz. Isso é a essência da luz em qualquer sentido.
qualquer sentido de que você queira imaginar. E se a gente consegue, uma vez mesmo fazendo, a gente fazendo a gravação de Pico Preto, Entre Linhas, de Entre Linhas, foi até essa última gravação que a gente fez aí na Charriot, e é a última que está rodando no Facebook, ou no Facebook não, no YouTube. Então, a gravação ficou tão ótima, foi tão linda, que você nem imagina como foi feita a luz. Foi feita na mão, como se fosse há 20, há 30, há 40 anos atrás, velho. Eu me senti na pré-história. Eu tava com um refletor na mão, assim, ó. Porque eu levei um soft, eu tenho um soft, uma interface, que eu posso fazer a mesa de luz ser o meu computador. E aí eu montei toda a par LED, coloquei o soft, coloquei a interface, fiz a plugação e na hora, quando eu colocava a minha primeira memória, a interface desarmava e apagava tudo. E todas as vezes que eu colocava a memória, ele apagava. Eu falei, velho, eu vou ter que fazer essa gravação porque a gente tinha um tempo, a gente tinha um limite de para fazer a gravação e tinha que ser naquela hora. Aí eu peguei, zerei tudo, como não tinha levado nenhuma controladora, nenhuma mesinha, então tive que apagar tudo e fazer na mão. Como eu conhecia toda a programação da LED, então, tipo, o tempo que seria perdido no sentido de se eu não soubesse, já era, velho. Já era mesmo. As meninas vão ficar chateadas comigo, não sei o que. Então, tipo, o bom de eu ter feito na mão foi que eu mesmo me tornei a própria vara do espaço, porque lá na Charriot a gente não tem nada aéreo. Então eu me tornei a vara. Então a gente conseguiu fazer a luz, uma luz bem bacana para a gravação e ficou muito bom. Foi muito bom, eu adorei, eu adorei. Deixa eu falar logo o processo, aí eu já conto essa história. O processo de uma montagem é justamente assim, vem um mapa para o técnico do teatro. Esse mapa já chega lá com a quantidade de refletores que vai ser usado. Se, por exemplo, se o técnico pegou o mapa, do teatro junto com o rider do teatro, se ele já pegou o rider técnico do teatro, que é todas as informações que tem de refletores, ele já pode sim fazer um mapa de acordo com o espaço. E isso é que é meu pulo do gato. Todas as vezes que eu faço uma produção, que eu vou fazer um trabalho que é fora dos espaços que eu não conheço, eu quero mapa, eu quero rider. Já pego isso tudo antes, porque eu já vou fazendo o meu desenho aqui, e quando eu chego no espaço, eu já sei de tudo. E aí fica tudo mais fácil. E aí o processo é mapa pronto, o mapa emite lá para o técnico vai avaliar e vai ver se é possível. Vamos supor que o cara fez um mapa de acordo com... Não, vamos dificultar. O cara pegou o mapa e mandou um mapa de um espetáculo pronto daqui de um teatro e levou para outro teatro. Quando chegou lá, o cara vai ter que adaptar, o técnico vai adaptar. Ele vai montar de acordo com as possibilidades. Quando você chega lá, você vai ver que o espaço é menor, maior ou diferente o ângulo. E aí você vai ver que você vai ter que adaptar de qualquer forma. Aquele seu cenário não coube aqui, você vai ter que fazer o foco ali. Então aquele refletor vai mudar de lugar, vai mudar de vara, vai mudar de linha, certo? Então isso vai interferir, pode interferir lá no seu pet, pode interferir lá na sua gravação. E aí quando você chega nesse processo, aí montou tudinho, vem um processo de mesa, peteamento de mesa. Você vai para a mesa, peteia tudo, deixa tudo na mesa e aí pronto. Vamos para o processo de afinação. Desce todo mundo, pega a escada, zera tudo, ninguém no palco, só o iluminador e o técnico. O técnico, um cara segurando a escada, monta, bota os refletores, vai vara por vara, vai afinando. Tem gente que gosta de afinar contra, frente, frente, lateral, lateral, e focos, focos, focos. Então, a depender de cada pessoa, cada um escolhe o seu jeito. Eu gosto de afinar vara por vara, eu pego lá a última vara e vou vindo para frente, ou lá você vai. A depender do espaço. Eu mesmo gosto de afinar minha luz, porque eu já sei o que eu quero. Quando você vai afinar uma luz sua, você fica mandando um cara lá em cima da escada, bota para a esquerda, bota para a direita.
nem todas as pessoas têm a mesma acessibilidade de afinação. Então, às vezes, você vai, bota para a esquerda, o cara vai, pá, esquerdona. Não, não, bota um pouquinho só, cara. Aí você fica 10 minutos, 30 minutos mandando o cara ir para a esquerda, para a direita, para baixo, para... Então, tipo, você perde tempo. Quando você vai lá e você afina a sua luz, você já ganhou ali 2 horas. Então, eu vou lá mesmo, subo na escada, eu já sei o que eu quero, eu já sei onde é a minha adaptação. Então, por isso que quando eu vou para outro teatro, eu já só deixo a afinação para eu fazer, porque não tem como. Mas eu já falo, mano, se você quiser afinar geral, contra, porque só o cara sabe a nuance da geral, do contra, que pega, porque ele está fazendo todo dia ali. Então ele já sabe quantidade de refletores de geral, quantidade de refletores de contra que você vai usar. E isso também é importante. E aí, uma vez que você afina, gravação de luz. Aí você vai gravar as cenas. Mano, uma vez que gravou as cenas, luz pronta. Vai ficar um mês do espetáculo? Um mês sem você fazer nada. Um mês, no máximo, se você tiver alguma mudança de afinação, alguma mudança que a atriz achou que vai fazer a cena aqui, aí você, claro, que vai lá corrigir. Correções bestas. Mas, no mais, se o espetáculo tiver tudo ok, ninguém fala nada, você vai ficar um mês só subindo e descendo crossfader. Crossfader é o botãozinho da mesa. Sobe e desce na memória, né? A depender de quantas memórias tem, se fosse entre linhas, são 6 memórias. Eu nem gravo, porque são 6 memórias. Eu prefiro fazer na mão para dar mais emoção. E rapidinho. Então, tipo, você faz com uma gravação de 200 memórias, ó, sobe e desce 200 vezes de acordo com o tempo e com suas deixas. É claro que aí, quando você vai fazer uma luz, vocês devem se perguntar, para quem não sabe do processo, para quem não sabe como é que entra aquela luz, como é que sai. É claro que existe ensaio, é claro que existe as deixas para facilitar aquilo tudo. Só que é o seguinte, as deixas tem, beleza, as deixas são precisas, são. Mas só que as deixas também te deixam robôs. Então, tipo, você fica, vamos supor que a deixa seja um tiro, pá, e você, pá, tipo, a luz no tiro. Tipo, você achar um jeito, isso é você, no seu jeito de operação, e é isso que vai fazer você ser diferente de outros operadores. É você achar a energia que vai fazer você subir o fader, o crossfader, até o som, até a emissão da deixa. E foi isso com que eu tive um ganho com a Elisa Lucinda quando ela veio para cá. Inclusive, quando ela vem para cá, sem o técnico dela, Érico Braz também, eles me chamam para fazer essa luz, justamente por causa desse sync de energia que você pega e entende que o ator ele não é o mecânico da luz. Tem uma energia que liga a luz até o artista, até o ator. Então, eu não sei te dizer como é que você fazer isso. Eu só sei que a minha luz ele tem que coincidir com aquela energia. Eu não consigo fazer uma luz com que não tenha, sabe, essa sincronização. Isso serve para operação e serve também para a criação de luz. Como eu mesmo digo para todo mundo lá do curso, que independente do que você faça na sua criação de luz, independente do que você seja, independente do tempo que você seja, eu acho que o conhecimento de tudo é o que vai te fazer uma luz com segurança. A sua energia que você emana ali dentro vai fazer com que você também coloque a essência para que dê certo. O que você propaga ali na montagem com os técnicos, você não está fazendo nada sozinho. A luz é sua, mas não é você que monta a sua luz, você faz. Você só vai montar a sua luz se você estiver no teatro sozinha, e isso é impossível. Ninguém monta nada sozinho no teatro, nem som, nem luz. Ninguém faz isso. Então, isso tudo tem uma energia, velho. A pessoa que está montando com você tem que estar sincronizada com você. E assim vai, porque senão na hora lá da operação,
nem os deuses do teatro. Lá no Jorge Amado mesmo eu falo, Jorge Amado, meu pai, você tá aqui com o Zé Legatai tomando conta, namorando aqui, mas faça com que a gente tenha um bom espetáculo. E é isso, velho, é sua fé. O que você coloca dentro das situações é o que você faz. Isso independente de luz, independente de som, independente de vídeo, independente do que seja. Uma das coisas que me fez querer esse caminho de técnica e no protagonismo à luz foi justamente a questão financeira. Chega, Beatriz, chega para somar com a gente. Foi justamente a questão financeira. Quando eu falei lá no início que eu era do Projeto Axé, que o Projeto Axé fez essa parceria com o Teatro 18, e o Teatro 18 me batizou e me projetou, aí eu vou falar assim mesmo, pô, poeta, como foi que você escolheu a luz? Foi só ouvindo, foi só vendo aquela nuance de luz de um espetáculo que você assistiu? Não, poetinha, foi escutar também. Tivemos os encontros lá com os caras profissionais, tipo Luciano Reis, Kika, que antigamente esses caras tinham um puta nome. Ainda tem, claro, mas só que eles não estão mais no mercado como eles estavam antes, de fazer todos os freelas, de pegar tudo. Então, em todos os lugares que você chegavam, a Luciana já passou por aqui, já montou. Essa luz que tá aí é de Luciano. Então, tipo, era quase que você aproveitar uma luz de um cara que já fez, tá ligado? Então, tipo, porra, Luciano passou aí, então não mexe nada, deixa eu ver a luz. Então, tipo, você ouvir esses caras, porra, mano. Então, uma das coisas, tipo, eu não conhecia, nunca naquela época, eu nunca ouvi falar nem de Kika, nem de Luciano Reis. A Nádia Turenko, lá na oficina, ela trouxe o Luciano para falar um pouco, até porque a gente não tinha dimensão do que eram as coisas, de como funcionava. E o Luciano, que essa frase que ele falou, fica na minha cabeça até hoje e não vai sair porque isso também me faz seguir. Que foi justamente assim. Dentro do teatro, a gente tem um orçamento para que isso funcione. E funciona assim, ó. Se a gente ganhou 100 mil reais, esses 100 mil reais vai ser 90 mil para o artista, no sentido geral, no sentido de produtor, no sentido. Eu vou colocar o artista, sendo que produtor, as pessoas por detrás, e vou colocar o iluminador só com o que vai sobrar ali de 10%. Então, 90% vai ficar para a galera, eles vão dividir lá, sendo que a maior parte é de não sei quemzinho, e os 10% ou 5% vai ficar com o técnico. E aí você pensa, poxa, ele ganhou 5% ou 2% ou 10% daquele valor. É pouco, velho. É muito pouco. Não tem essa valorização, mas espera aí, mano. A valorização se dá aqui, ó. Quando você tem seu nome, quando você faz seu trabalho, aqueles 10% se torna 100% quando você faz todos os trabalhos, sabendo que o seu trabalho é bacana e sabendo que nem toda vez o artista vai ganhar 90%. Você vai ganhar seus 10% sempre. O seu valor é sempre o mesmo. O mesmo. E isso me fez pensar, rapaz, eu nunca, tipo, onde é que eu ganhava dinheiro? Na sinaleira. Onde é que eu ganhava dinheiro catando camarão na Feira das Sete Portas? Onde é que eu ganhava dinheiro? Pedindo dinheiro no buzu, entregando aqueles papelzinhos. Então, tipo, eu não tinha uma dimensão de como é que eu ia assinar minha carteira, de como é que eu ia fazer alguma coisa para ter grana. E Luciano me fala isso, e isso ficou ecoando na minha cabeça. E aí eu fui testar. Quando eu testei, eu vi, mano, é de verdade. Por quê? Porque, tipo, quando você está dentro do mercado, você não para. Então você ganha ali 300 reais todos os dias. Quer dizer, se você pega 4 operações de 300 reais todos os dias, você já ganhou ali 1.200 todos os dias. Então, tipo, se você está no mercado ganhando 300 reais, que é um cachê mínimo que se paga para você fazer uma operação, eu estou falando de operação, não estou falando de desenho de luz. Então, porque desenho de luz é outro valor. Então, tipo, se você ganhar os seus 300 reais de 4 vezes, todos os dias, mano, você já ficou bacana. E aí, o que é que acontece?
Eu, trabalhando no Teatro 18, e que fui transferido logo porque a gente teve problemas financeiros e aí teve demissões. E aí, por sorte, o Sesc me contratou logo de começo. Assim que me demitiram, o Sesc resolveu me aproveitar e aí eu fiquei lá no Sesc. Só que no Sesc eu tinha um nome de montagem, eu sabia fazer as coisas, mas eu não tinha esse nome poeta ecoando de que resolve, de que se o espetáculo está comigo, o seu espetáculo vai acontecer, independente do que aconteça, independente de que se faltou operador de som, independente de não, mano, vai acontecer. Nem que a gente, a não ser que não tenha energia. Eu posso até doar a minha, mas se não tivesse energia elétrica, aí eu não sei o que fazer. A gente não vai ter como puxar do poste. Eu sempre faço uma pequena observação, né? Aí eu fiz aqui: a luz ilumina o que os olhos querem ver. Ou seja, eu escrevi isso aqui eu fazendo no processo de criação. E aí, o porquê a luz ilumina o que os olhos querem ver? Exemplo, quando a gente faz uma luz para um musical, que a gente quer ver até lá o sapateado e a gente quer ver. Então a gente tem que fazer uma luz toda aberta. No caso, uma luz que tenha um contra-abertão, que banhe o palco todo. Se possível, pipes laterais. Se possível, torres, para que a gente possa iluminar tudo. Não ter nenhum tipo de sombra e uma geral bem densa, com complemento de geral, para que a gente possa ter uma luz única, com a mesma intensidade. Isso eu estou falando dos mesmos refletores, né? Porque, por exemplo, se a gente pega um PC, para a gente pegar isso a 100%, ele ligado a 100%, ele não tem a mesma intensidade de brilho do que o Par 64. Porque as lâmpadas são diferentes, mesmo sendo halógenas, mas são diferentes. A intensidade são diferentes. Isso justamente por causa do que tem dentro do refletor, né? O que faz com que isso tire o alcance do brilho. Não é que ele não tem a mesma potência de luz, tem sim. Ele tem 1000 watts, os dois. Mas só que o que tem dentro, o mecanismo que tem dentro do refletor, por exemplo, a Par 64 é uma parabólica. Então, o que é uma parabólica? É uma lâmpada, certo? Vocês vão ter isso na apostila. É uma lâmpada, tem um bulbo no meio. Esse bulbo ele não tem uma proteção que faça com que tenha uma ocultação da luz, então a luz se espalha mesmo. Pá! O que ela faz é emitir todo o raio através daquele bulbo para que ilumine. Então é por isso que a luz da Par 64 é mais forte do que a luz de um PC. Dentro de um PC é uma lâmpada halógena de 1000 watts também, só que dentro dela você vai ter um espelho para que essa luz tenha um alcance de foco. Esse espelhozinho, que é o plano convexo, faz com que esse foco fique fuso, bem fundido, você vai ver ele bem redondinho, bem fuso, certo? Então, através disso, tem um carrinho que faz um zoom, que leva e traz isso aumentando e diminuindo o foco. Isso também incide na luz, na luminosidade da luz. Quanto mais próximo, mais intensidade de luz você tem. Quanto mais longe, menos intensidade de luz você tem e mais abertura você tem. Quanto mais perto, menos abertura. Quanto mais longe, mais abertura e menos intensidade de luz. Uma Par 64 não, velho. Uma Par 64, se você deixar, tocou fogo. Toca fogo. Ali é um sol. Então, tipo, tem que se ligar nessas coisas, porque mesmo que veio da vela, veio do candeeiro e foi evoluindo para o PC, e para você ver que a evolução é tão gigante que eu pulo para a fotografia agora, que quando você chega na fotografia, a gente tem que fotografia e cinema, a gente tem que usar uma luz muito parecida com a luz do dia, natural. Então, como é que você vai usar um refletor de 1000?
Ele tem que usar no mínimo de 4, de 2, de 3, sabe? Então, existe sim os Fresnelzão de 4.000, coisa e tal. Quando a galera inventou, quando saímos da vela, do candeeiro e fomos lá para os refletores, a gente tinha Par 64, que são as parabólicas, a gente tinha os PCs, os Fresnéis, e aí, mais adiante, que foi evoluindo, né? Lançaram o Elipso. O que é o Elipse? É justamente o Fresnel e o PC bem melhorados. Um equipamento, os dois equipamentos dentro de um, só que com faca. O que é que você pode fazer com o PC? Você faz um foco pequeno, grande, isso a depender do distanciamento. Tem um carrinho nele que regula esse tamanho de foco. Você aumenta e diminui nesse carrinho. Ou seja, se você botou nessa posição, ali, a depender do ângulo que deu, você vai diminuir e você vai aumentar o tamanho que você quer. E o foco é lá bem redondinho, bem fuso. Você vai ver ele lá bem concentrado. O Fresnel, ele faz tudo isso que o PC faz, só que o foco é difuso. Você vai ver a luz espalhada no chão. Você não vai ver o redondo, a bordinha da luz. E o elipso, ele veio para detonar, ele veio para você cortar, para você fazer um quadrado, para você fazer uma casa, para você fazer uma estrela, para você fazer isso através das facas, isso através dos gobos, que você pode colocar os desenhos que você quiser, lua, nome, estrela, o que você quiser. Se tiver o gobo, e você também pode fazer o gobo com latinha de sardinha, com o que você quiser, com latinha de cerveja, com o que você quiser, contanto que você saiba desenhar lá no coisa e faça o formato certinho, porque ele vai entrar no porta-gobo. A depender de como seja o formato e o fabricante do elipso, o porta-gobo pode ser deste tamanho, um tamanho maior, o tamanho deste, ou esse redondo aqui pequeno, tanto faz, sacou? Então, tipo, você sabendo o fabricante, você vai fazer o gobo do tamanho do porta-gobo lá do refletor do elipso. E aí, a evolução é tão grande que para você colocar as cores nesses refletores, você tinha que ter o gel, que é a gelatina, que são os filtros. Esses filtros você teria de várias cores. Existe um catálogo na Rosco, que é uma marca, um fabricante de gelatina, que são esses filtros que dão as cores. Que lá você vai ver todos os catálogos, ele tem todas as cores, eles criam as cores também, você pode pedir. Você pode ligar para lá e falar, eu quero tal cor, e eles fazerem para você mandar uma gelatina específica. Tem um custo, essa gelatina tem uma durabilidade, ela não fica para sempre. Quanto mais você usa, mais ela vai derretendo com a pintura do refletor. E aí, para os caras ficarem mais sossegados em relação à grana, porque eu acho que o técnico, ele todos os dias. Não, eu acho que a empresa de iluminação, a empresa de técnica, eles todos os dias lutam para inovar. Até porque cada dia mais é grana que vai caindo, velho. Então, cada dia mais a gente pensa em inovar para que tenha uma melhoria financeira, uma melhoria de produção mesmo, para que os outros espetáculos venham com mais facilidade, para que a gente não desmonte tanto, porque até a desmontagem cai a durabilidade do equipamento. Quanto mais você desmonta e quanto mais você monta, você está ali já infringindo a durabilidade do equipamento. Então, isso tudo faz com que você vá se segurando. Esses refletores eles foram evoluindo de uma forma que você, hoje em dia, não precisa mais comprar gelatina. Eu acho que hoje em dia a galera nem compra mais gelatinas, sacou? Porque hoje tem tudo LED. Hoje você pega uma LED, coloca lá na vara. Eu quero azul, azul. Eu quero verde, verde. Eu quero vermelho. Todas as cores, velho.
até o V, até luz negra, que a gente tinha que comprar o bulbo, enroscar, e lá se foi. Hoje não. Um contra de 8 par LED, você banha o palco de todas as cores e acabou. Você quer todas as cores? Pense aí. Vamos supor que lá no Jorge Amado, lá no Jorge Amado eu monto um contra com 8 refletores. 8 refletores par 64, que é os refletores apropriados. Isso vai depender de cada iluminador. Por que eu falo apropriado para fazer contra? Porque ele tem uma luminosidade mais forte que os refletores PC e Fresnel. Então, você precisa com que a luz que venha de contra a você esteja em incidência mais forte, porque ele não ofusca o seu rosto, ele não queima o seu rosto. Se você coloca esse refletor de frente, o ator, o artista, ou intérprete ou músico, ele não consegue enxergar o público. E aí você vai ter que diminuir a intensidade até achar uma intensidade com que ele chegue a ver o público. Isso seria 10 a 20%. Sacou? Então, tipo, se você usa um PC, um Fresnel, para você fazer essa luz de frente, você não tem essa perda de intensidade de luz, porque são os refletores apropriados para fazer luz de frente, porque eles não queimam. É claro que existem os filtros que faz você dissipar essa luminosidade, isso para papel 64, isso para qualquer tipo de refletor, mas isso é custo. Então quanto mais a gente zera o custo, melhor para nós, né? Que a gente consegue fazer 10 espetáculos. E tem isso, viu? A gente estava falando logo no começo de como a arte, ela é bem, sabe, velho, bem no sentido de se segurar, no sentido de estar viva, é justamente por causa da gente, velho. A gente fica inventando mesmo as coisas para que façam crescer, fica inventando peça, fica inventando música, fica inventando, sabe, velho, coreografias para que as coisas funcionem. Olha aí a gente vivo inventando coisas. Tipos de palco: teatro de arena, elisabetano e italiano. Por que eu resolvi falar disso também? A gente não começa nada sem o palco. Não tem luz sem um palco, não tem som sem um palco, não tem intérprete sem um palco, não tem coxia sem um palco, não tem nada. Então, se a gente não conhece o tipo de palco, a gente não vai conseguir adentrar nem na teoria, nem na prática da iluminação, porque tudo começa com medidas. Então, o palco é imprescindível de que a gente saiba. Então, temos 3 tipos de palco, certo? E tem os palcos que é tipo, ele é uma loucura, tipo, é teatro de arena, tipo, Vila Velha mesmo. Pode ser tudo, pode ser os 3. Então, tem teatro Gregório de Matos também. Então, são teatros onde a gente tá ali no meio de tudo. Teatro de arena, espaço teatral coberto ou não, com palco abaixo da plateia que envolve totalmente circular, semicircular, quadrado, 3/4 de círculo, defasado, triangular ou ovalado. Exemplo: Concha Acústica, Cine Teatro Sesc Casa do... Não, Cine Teatro... Cine Teatro o quê, rapaz? Teatro Sesc Pelourinho, ali a arena do Teatro Sesc Pelourinho. Pronto, citei 2. Vou citar 2 de cada um. Tem aqui, ó, Teatro de Arena, pronto. Tem a planta baixa aqui de cada coisa. Ele pode ser circular, ele pode ser semicircular, quadrado, 3/4 de círculo, defasado, triangular, ovalado. Aí vem o Teatro de Arena. Tem aqui o Teatro Dionísio hoje, que isso fica lá em São Paulo também. Teatro do Ribeirão Preto, mas se você for ver, é muito parecido com o da gente, no sentido do formato, não no sentido de plateia, que também é um pouco parecido com lá a sala o Teatro Concha Acústica. Também é um pouco parecido com a Areninha, só que é mais força, né? Tem um força. Teatro Elisabetano.
Palco misto que funciona como espaço fechado retangular, com uma grande ampliação de proscênio, retangular ou circular. O público o circunda em três lados, retangular, circular ou misto. Eu acho que a gente tem, sabe quem aqui? Quer dizer que agora o Cine Teatros Casa do Comércio, que eu estava falando dele, ele não tem mais teatro, ele foi demolido para ser reformado, ou seja, para ser colocado outro palco maiorzinho, porque lá não tinha coxia, então vão alargar o palco, vão colocar coxia, e eu não sei, porque antigamente ele era esse do meio circular, ele era um circularzinho, ele vinha, um ovinho, tinha essas duas lateral, e ele vinha com um círculo. Ele forjava mais um italiano, mas ele era assim elisabetano. Então, eu acho que agora ele vai se tornar um italiano devido à demolição. Espero que faça logo esse negócio. Já tem mais de 10 anos. Palco italiano. Espaço retangular fechado nos três lados, com a quarta parede visível ao público frontal, através da boca de cima retangular, semicircular, ferradura ou misto. É tudo daqui de Salvador. Todos os teatros que eu conheço daqui de Salvador, a maioria, eles são italianos. Jorge Amado, TCA, o teatro TCA, o principal, ele é mágico porque, além de ele ter um palco totalmente gigante, ele ainda tem um fosso lindo que pode se tornar o que você quiser. A única coisa que eu fico chateado é que não tem equipamento, nem de som nem de luz. De luz tem muito pouco e de som não tem nada. E aí quando você vai para lá, você perde certo o dinheiro, enfim. Palco italiano, tá aí, retangular, semicircular, ferradura e misto. Então aqui os exemplos lá do Teatro Nacional, aqui de Recife, Santa Isabel. Esses teatros são uns dos maiores de Salvador, do Brasil. E eles são da época do Renascimento, né? Da época que foram surgindo no século XX, século XXI, século XX. Eles são bem antigos.